né? Bom, quais são os problemas que estão envolvidos nessas crises, né? Que atingem, inclusive, de maneira muito forte, o próprio governo brasileiro? O primeiro grande problema, que é o problema chave, é que nós estamos diante da tentativa de aplicar um plano de duro arroxo econômico e de ataque às condições de vida das massas em condições de retração econômica. A economia mundial, ela não está avançando, né? Há algum tempo atrás, como a economia norte-americana começou a mostrar alguns sinais de recuperação, analistas do imperialismo falaram que a economia tem entrado numa fase de recuperação. E eles acreditavam que os países todos iriam acompanhar, né? Só que acontece que, desde antes da crise de 2008, uma parte da economia mundial já está estagnada de maneira crônica, né? Eu estava lendo recentemente uma notícia sobre o Japão. O Japão tem uma crise que vem da década de 1990, né? E o Japão, com taxas de juros zero, não consegue crescer absolutamente nada. Tem um crescimento do PIB zero também, né? Ninguém fala do Japão. Não sei se vocês repararam, quando vocês leem a imprensa, que o Japão é pouco falado. Ele esteve muito na moda anteriormente. Ele é pouco falado porque, se a gente for falar do Japão, a gente teria que dizer que um dos pilares da economia mundial está estagnado de maneira crônica. Na Europa não há crescimento econômico, apesar também do rebaixamento das taxas de juros, e o único que apresenta o mínimo resultado positivo, mas muito fraco, são os norte-americanos, né? E todo mundo diz o seguinte, né? É um consenso entre todos os analistas, de que o principal elemento de recuperação econômica dos Estados Unidos, que é o desemprego, é a criação de empregos extremamente mal remunerados e extremamente precários. Quer dizer, que não há uma verdadeira recuperação do emprego, que levaria à recuperação da capacidade de consumo da população e, portanto, a um ciclo de crescimento econômico, ainda que nas condições de crise que nós estamos assistindo. Bom, nesse marco, a burguesia toda e o país todo recebeu a notícia do PIB de 2018, do ano passado, que é um PIB de crescimento de 1,1%. Ou seja, praticamente é um crescimento zero ou negativo para padrões brasileiros, né? 1,1% nos Estados Unidos é uma coisa, 1,1% no Brasil é totalmente diferente. A média de crescimento de um país desenvolvido é baixa, né? 1, 2 ou 3% é um resultado, entra na faixa do resultado de razoável a bom. No Brasil, menos de 7% de crescimento é crescimento negativo, né? Porque o país, ele tem as contradições dele, precisam ser encaradas com um crescimento maior, sem falar que o atraso relativo da economia brasileira é muito grande em relação aos outros países. Então, a expectativa, né, da burguesia que colocou o Bolsonaro no poder, de que nós teríamos 3,5%, que, digamos assim, já seria um alíviozinho para o sufoco, foi por água abaixo, e agora, né, a situação parece uma situação praticamente um beco sem saída. A expectativa da burguesia era a seguinte, que depois de um ciclo de crescimento negativo ou de crescimento zero, agora se iniciaria uma recuperação, quer dizer, uma coisa cíclica, né? Você tem um período, daí a economia vai absorvendo aqueles impactos, vai desenvolvendo novas possibilidades e você tem um novo ciclo de crescimento. Só que esse que deveria ser o princípio do ciclo não parece. Ele pode, inclusive,
retornar um crescimento negativo em 2019, dada a situação, né? E com certeza já existe também um consenso sobre isso. O crescimento de 2019 não vai ser muita coisa melhor, se for melhor, do que o de 2018. Esse é o principal problema, né, de todos os países onde houve o golpe de Estado. De todos os países em geral, né, nós vimos a situação da França, mas onde houve o golpe de Estado, você tem governos ilegítimos do ponto de vista da autoridade política. E esses governos ilegítimos, eles precisam ter alguma coisa para sustentar essa ilegitimidade. E essa alguma coisa deveria ser um determinado desenvolvimento da economia. Só que, chegando agora nessa situação, nós vemos que não só não há desenvolvimento, não há crescimento da economia, como não há perspectiva de crescimento. Então, o governo Bolsonaro entra numa fase de grande turbulência com esse primeiro problema.